Segunda parte do Avenida das Artes, agora com o escritor Inácio Nuno Pignatelli. Meu caro amigo Inácio Nuno Pignatelli, obrigado pela sua presença aqui no Avenida das Artes. Vamos conhecer um escritor da cidade do Porto, que escreve livro para crianças, escreve poesia, enfim, tem uma vida cheia como professor também, escreve também sobre coisas, sobre etnografia, sobre, enfim, notas da arte popular. Enfim, vamos conhecer este homem que nasceu no Porto, no Bonfim, verdade? Sim, exatamente. E que o Inácio Pignatelli teve uma vida de professor, de uma atividade nessa área, não é? Professor e advogado. E advogado também. Exatamente. E como é que foi que nasceu este amor pela escrita? Foi de muito novo. Eu sempre escrevi e sempre procurei continuar a escrever. Ouvia contar histórias que me contavam, gostava das histórias, lia muito porque tive sempre o auxílio da minha mãe, que me incentivou muito a leitura e que me dizia para eu ler tudo aquilo que apanhasse. E eu, ao ler as histórias, começava a interrogar-me, a dizer: será que eu sou capaz de um dia vir a contar histórias tão engraçadas como estas, ou alguma coisa de jeito? E de maneira que ia tentando. É claro que as coisas que escrevi nessa altura não foi as coisas que escrevi mais tarde, como é evidente, não é? Mas foi um percurso um bocadinho, de certa maneira, nessa fase um bocadinho solitário também. Sim, o criar pela escrita suscita isso, não é? É um essa ato introspecção, solitário. É um ato solitário. Solitário. Como é esse viver, esse ato solitário? Também há um prazer e a alegria de criar, não é? Sim. Há um diálogo entre nós e os livros. E há um diálogo entre nós connosco próprios. E, por outro lado, nós também somos críticos de nós mesmos. E somos, no caso de sermos honestos, somos talvez o mais exigente dos críticos. Do leitor, não é? Dos críticos. Porque aquilo tem de chegar ao leitor, o círculo só se completa com o leitor e é preciso que a mensagem chegue lá e transmita efetivamente alguma coisa, não é? De maneira que, para se obter alguma coisa de bem conseguido, é preciso que as coisas tenham pés e cabeça, que se conte uma boa história, se faça um poema com mensagem, se esteja a falar de alguma coisa que a gente conhece, não é? Ainda há pouco estive a ler considerações sobre o romance, e o romance do tempo do Júlio Diniz ou o romance do tempo do Eça de Queiroz, e eles fincavam-se muito na verdade, e a verdade é um elemento essencial da criação, não é? Da escrita. Nós só podemos... Por isso é que o Inácio falava desse diálogo do escritor consigo próprio, com a própria sociedade que o rodeia, não é? Que é sempre influenciado por essa mesma sociedade, não é? Sim. Nós só podemos falar de coisas que conhecemos ou que temos vivência muito particular, não é? Inácio, mas eu tenho a ideia, e com certeza poderá comprovar isso, escrever para crianças não é fácil, não é? O Inácio tem uma série de obras que neste momento até estão no Plano Nacional de Leitura. A lenda do Pedro Cem, que é uma lenda aqui do Porto. É do Porto, exatamente. Pedro Cem, exatamente. Até Até tivemos um espaço, era um cinema que era o Pedro Cem, que infelizmente fechou. O Pastor de Nuvens, o fotógrafo do Passarinho, também sim. Uma obra de Inácio Nuno Pignatelli que está no Plano Nacional. Temos as lembranças da chuva, o Abade de Priscos, enfim, e muitas outras obras que o Inácio, o Pastor das Nuvens, o Sobe Montanhas, a verdadeira história da Batalha de São Mamede. Inácio, o que é isto de escrever para crianças? Bom, não é fácil, não é fácil, mas com as crianças não se brinca. Nós temos de falar a sério, não é? As crianças são muito importantes. O Fernando Pessoa dizia que o melhor do mundo são as crianças. Mas nós com as crianças, isso não sei se era a Sofia de Melbourne Andressen que dizia que nós temos de, ao escrever para crianças, temos de aceder a um patamar um bocadinho mais elevado para poder falar com elas, não é? Eu tenho por referências
particulares, embora muitas outras, mas que também gosto e admiro, mas por referências particulares de dois autores. Um é a Sofia de Melbourne Andressen, o outro é o Antoine de Saint-Exupéry, o autor do Príncipezinho. Obras que eu considero muito singulares e paradigmáticas também, não é? De maneira que tomei isso um bocadinho como exemplo. Por outro lado, também é de ver que eu tive a sorte de ter algumas companhias muito agradáveis e que me deram bons conselhos, nomeadamente um homem extraordinário que existia na cidade do Porto, que era o Sr. José Rodrigues Canedo, que era diretor da página juvenil do 1º de Janeiro e que todas as quintas-feiras publicava a página juvenil do Janeiro com um conto, com uma banda desenhada, com jogos, com várias coisas. E lá colaboravam imensa gente com qualidade, como a Maria de Pilar Figueiredo, como o Ramiro Teixeira, como outras pessoas, assim, com bastante qualidade. E foi nessa escola que eu, digamos assim, me eduquei essa maneira de contar, de escrever para as crianças. Tomando sempre como paradigma aquelas referências que já citei, não é? De resto, depois as crianças, no diálogo com eles, a gente aprende muito. Eu trabalho muito. Eu sei que o Inácio percorre várias escolas, não só daqui da cidade do Porto, mas do país, no sentido de apresentando os seus livros, contando histórias, não é isso, Inácio? Sim, sim. Eu trabalho muito com as bibliotecas e com as autarquias e, portanto, contacto muito com as crianças e aprendo muito com elas. As crianças estão sempre a transmitir novos conhecimentos, não é? É ensinar-nos, não é? Ensinar-nos. E eu aprendo efetivamente muito com elas. Inácio Pinatelli, também é escrita curiosamente sobre os rios. O Rio Paiva, o Rio Febros, que é de Vila Nova de Gaia também, o Douro português, coisas que o Douro me contou também de um trabalho nesta área. Isso também tem a ver um bocadinho com aquilo que eu falei há bocado, que é o seguinte: nós... Isto é o que eu penso, não é? É a minha opinião. Nós só podemos falar daquilo que conhecemos. E eu senti, desde há muito tempo, um fascínio pelos rios. Interessavam-me e intrigavam-me os rios. O problema das nascentes. Qual era o veio principal e qual eram os veios secundários. Como é que nascia o rio. Se era um borbotar, um sair da terra, portanto, em borbotões. Quase como um segredo, não é? Com os segredos da terra, não é? E depois, ao mesmo tempo, que histórias é que contava o rio ao longo do seu curso, das terras e gentes por onde passava. E, nomeadamente, interessou-me um rio, que é o rio da minha cidade, o Rio Douro, não é? O Rio Douro que nasce nas montanhas do Urbião, vem por aí fora, tem um troço internacional entre Paradela e Barca d'Alva de 122 km e depois vem desaguar aqui à cidade do Porto. E tudo isso foram para mim interrogações. E eu, ao contemplar o rio aqui no Mosteiro da Serra do Pilar, em Gaia, olhava para ele e perguntava-me: mas de onde virá este rio? Como é que ele será na nascente? Que aspecto terá? Como será, enfim, não é? Comecei por descer a pé alguns pequenos rios, como o Rio Ima, que é um rio de lendas, castros e engenhos de papelão, que fica aqui no concelho de Gaia, e também... Que vem de Santa Maria da Feira, não é? Vem de Santa Maria da Feira, ali de Pigeiros, do Casta Portela, não é? E depois passa também na escala de São Jorge e desagua no Douro, exatamente. E o grande estudioso dessas terras foi o Arlindo de Sousa, que tem uma obra muito bonita, que é o Mica, Baixo Mica, Terra Sul. E depois desci também o Febros, que era o rio que atravessa o Parque Biológico da Vintes. Exatamente, não é? Mais um que passa por Vila Nova de Gaia, mais um afluente do Douro. Do Douro, não é? Pronto, isso foram as minhas primeiras experiências no calcorrear dos rios. É claro que nessa altura tinha outras pernas, mas isso é outro problema, não é? Porque eu fazia isto a pé, não é?
Mas isto era uma fuga aos tribunais? Ou era uma fuga era uma fuga um bocadinho à atividade como jurista? Ao stress e tudo isso, não é? Aliás, eu fui sempre um bocadinho mais professor do que advogado, devo dizer. Sobrepôs-se também a figura do escritor, do escritor, não é? E do escritor, não é? Um escritor que também ingressou... Deixe-me só completar esta parte do Douro. E eu, nessas interrogações, resolvi ir à Nascente do Douro. E fui à Nascente 2 vezes. E cheguei lá à Nascente e foi uma experiência absolutamente única, não é? Não foi só sonhar, foi ver em loco. Foi ver em loco, não é? O Douro, eu subi a montanha do Urbião, tanto que me demorou 3 horas, mais ou menos, ou 2 horas e meia a subir, a cerca de 3 horas, juntamente com o meu filho, com a minha mulher e com uma sobrinha, subimos lá e tem lá um sítio onde tem uma cruzinha de ferro tosca, uma poça úmida de cascalho, onde ali nasce o Douro. Depois há um escorro por entre as relvas e depois vem por ali a descer em costa e vai engrossando até se tornar neste rio. Em Espanha é um rio de Planalto e depois nos Canhões de Miranda é um rio Fura-Penedos, como nós conhecemos, e depois atravessa as montanhas todas. Foi conhecer as entranhas dessa surpresa, que é o brotar a água, sim. que espalha pela água, natureza, toda essa dimensão de esplendor, que é um rio que corre para a Foz e que leva essa imensidão de segredos, de trajetos, de comércio, de sonhos, de pessoas, de gentes, que são essas histórias que nos conta, não é, Inácio? Sim, até porque, e depois tive um grato prazer de poder descer o Paiva, que é um rio lindíssimo, era considerado na altura um dos rios menos poluídos da Europa, o Paiva, que desagua em Castelo de Paiva e que nasce nas terras do Aquilino Ribeiro, em Moimenta da Beira, na Serra de Leomiro ou Serra da Nave, e vem por ali fora. E é toda essa ambiência que inspira também poemas de Negro e Fumo ou do Nada Intranquilo, o olhar e os sentidos. Também poesia, Inácio Pinatel? Poesia, sim. Porque é preciso também, quer dizer, eu tenho um cunho poético, digamos. Isso é um olhar, o olhar com que a gente envolve ou consegue envolver as coisas quando a poesia nos visita, que é um olhar efetivamente poético. Embora estes livros tenham uma particularidade. Este livro foi o primeiro livro que eu publiquei, que é uma edição de autor, que é um livro de poemas, poemas de Negro e Fumo do Nada Intranquilo, se calhar hoje chamar-lhe-ia mais poemas do Nada Intranquilo, porque é essa intranquilidade que eu sinto e ao mesmo tempo é uma intranquilidade dos dias de hoje. Nós vivemos hoje com intranquilidade, a perguntar o que será efetivamente o amanhã. Este livro aqui tem a ver com uma terra de adoção, que é Vila Nova de Cerveira, onde tenho uma casita e onde vou muitas vezes e reparto a minha existência entre o Porto e Vila Nova de Cerveira. E, portanto, tem a ver 14 poemas a Vila Nova de Cerveira, a essa terra que é uma segunda terra, que foi uma segunda terra para mim e onde eu gosto muito de estar e de conviver com aquelas pessoas todas e consegui arranjar muitos amigos e uma teia de ligações engraçadas. Porque, desculpe-me só dizer isto, o rio, a gente aprende muito com os rios. Uma das coisas que eu aprendi com os rios foi que a missão dos rios é unir os vários veios de água que se congregam em torno de si. Um grande rio, ou mesmo um rio médio, não é nada sem os pequenos rios que lhe correm à ilharga, porque sem isso ele não chega à Foz. E um grande rio, que é Portugal também, e que os portugueses são esses afluentes desse grande rio que fazem esta grande nação portuguesa, que está carecida desse sonho, dessa verdade, mas que todos juntos, unidos, podemos construir um Portugal melhor seguramente, não é, Inácio? Exatamente. E é com estas palavras, esta tua inspiração pelos livros das crianças, da poesia e também, e essa essência e essa sabedoria do rio, que eu agradeço a presença do escritor Inácio Pinatelli, e assim terminamos o nosso Avenida das Artes de hoje, onde falámos sobre música,
com uma cantora, Mónica Paz, tivemos o artista plástico António Carmo e agora com Inácio Nuno Pignatelli, escritor. Obrigado pela tua presença, Inácio, e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, seus telespectadores, por terem de estar aí, aqui no nosso programa Avenida das Artes, onde a cultura se vê e se revê na sua RTV.